em Efésios, no capítulo 1. Hoje nós começaremos uma jornada, uma caminhada em toda a carta de Paulo aos Efésios. Por vários domingos, então, farei a exposição dessa carta de Paulo, carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Esta carta, ela é muito importante, porque se a gente fosse resumir o que ela está nos ensinando, Paulo ensinando a igreja a ser igreja de verdade. Para que Cristo seja glorificado na igreja, ou seja, em nós. E Paulo vai então nos ensinar toda a doutrina que nós precisamos saber a respeito da salvação, a respeito de tudo aquilo que Deus, o propósito de Deus na nossa vida, e depois ele vai dar lições práticas para a gente. Ele vai nos ensinar a deixar de fazer coisas que são pecaminosas e começar a fazer coisas que são gloriosas, caminhar dentro da vontade de Deus. Ele vai nos ensinar o relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre marido e mulher, relacionamento entre patrão e empregado, relacionamento nosso entre igreja e nós também com relação ao mundo, como viver. De tal forma que essa carta, então, vai nos ensinar a, de fato, ser igreja, para que os outros olhem para nós e vejam Cristo resplandecendo em nós. E, através da nossa vida, Cristo seja glorificado. Isso é muito importante porque, infelizmente, nós temos vivido dias onde as pessoas têm olhado para a igreja e não têm glorificado a Cristo. Pelo contrário, têm maldito Cristo Jesus ou falado mal de Cristo Jesus por causa da igreja. Eu sempre digo que a coisa está se invertendo. Jesus disse que nós seríamos injuriados por causa do nome dele. Mas o que está acontecendo nos nossos dias é que o nome de Cristo está sendo injuriado por causa de nós. Nós cristãos, que muitas vezes não damos o testemunho necessário que precisamos dar. E essa carta também vai não somente nos ensinar a viver para a glória de Deus, ou que Cristo seja glorificado em nós, mas ela vai nos ensinar a viver dentro da vontade dele, e isso vai trazer muitos benefícios para nós. Então, nós vamos começar estudando esta carta do apóstolo Paulo. Vamos ler então do versículo 1 e versículo 2. Nós nos ateremos a esses dois versículos hoje. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus Pai, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Meus irmãos, gostaria então de chamar a atenção de vocês para alguns aspectos desse texto, para algumas palavras e algumas frases aqui que são muito importantes para nós. Primeiro, está aí essa expressão, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Queria analisar essa frase de Paulo, essa apresentação de Paulo, porque ela é muito importante para nós. Primeiramente, dizer, quando Paulo aqui coloca apóstolo de Cristo por vontade de Deus, eu queria dizer para vocês que os apóstolos, todos os apóstolos que viveram, foram enviados por Cristo Jesus, foram testemunhas oculares de Cristo Jesus, e eles lançaram os fundamentos para que nós pudéssemos caminhar sobre eles. E esse fundamento é o próprio Cristo Jesus. Estou falando isso porque para ser um apóstolo de Jesus, precisa ser da vontade dele e enviado por ele. Nós não temos apóstolos hoje como Paulo, como Pedro, como João, como tantos outros que foram, ou poucos que foram chamados por Cristo Jesus. Pastor, mas nós
vemos muitas igrejas aí que falam de apóstolos, que têm apóstolos. Tem apóstolos por vontade deles, não de Cristo. Não de Cristo. Não é a igreja que faz apóstolos. Não é a igreja que nomeia apóstolos. Não é a igreja que produz apóstolos. Não. Mas é o próprio Cristo. E ele fez isso, chamando 12 e o apóstolo Paulo. De tal forma que os apóstolos que nós ouvimos falar por aí hoje não são apóstolos conforme o Senhor Jesus chamou e enviou. Prova disso, gente, há várias provas disso. Uma delas é que os próprios apóstolos não colocaram em seus lugares outros apóstolos, mas eles promoviam nas igrejas a eleição de presbíteros. E os presbíteros foi quem substituíram os apóstolos, não outros apóstolos. Nós não vemos apóstolos na igreja após o Novo Testamento, na igreja do 1º século, do 2º século. Jamais teve apóstolo, tinham presbíteros, mas não apóstolos, porque os apóstolos que o Senhor Jesus nomeou, eles morreram. E se nós precisamos deles, nós precisamos ir na Escritura, porque iguais a ele não tem hoje. Também nós vemos que esses apóstolos, eles tinham credenciais. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, quando ele vai dizer, olha, mostrar que ele de fato era apóstolo, ele fala sobre isso, olha, acaso não recebi as credenciais do apostolado, com prodígios e sinais e milagres diante de todos vocês? E esses apóstolos foram chamados, foram testemunhas oculares de Cristo Jesus, receberam de Deus essa missão, de tal forma, meus irmãos, que como eles, não há hoje. E é importante falarmos isso, porque infelizmente nós temos vivido dias em que muitas pessoas se intitulam apóstolos e querem trazer para o povo de Deus mensagens como se fosse diretamente de Deus, mas na verdade não passa de farsas. Se nós queremos ouvir a voz de Deus ou saber a vontade de Deus para a nossa vida, nós precisamos buscar aqui, na Escritura. Porque os apóstolos lançaram os fundamentos. E nós então vivemos por eles. E eles estão aqui, não na palavra de outras pessoas, que se dizem apóstolos. Mas uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, aqui, quando ele diz apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. E aqui tem a ver exatamente com essa vontade de Deus. Meus irmãos, Paulo tinha convicção de que o que ele estava fazendo era pela vontade de Deus. Paulo não tinha dúvida de estar fazendo ou não a vontade de Deus. Eu pergunto para você, a sua vida, a vida que você tem levado, seja no seu trabalho, seja na diversão, seja na sua casa. Como você tem vivido? Você tem certeza de que o caminho que você está trilhando está dentro da vontade de Deus? Ah, pastor, se eu estou trilhando, é porque eu estou dentro da vontade de Deus. Nem sempre. Às vezes a gente acha que quando uma porta se abre, é Deus que está abrindo, então é da vontade dela. Se ela se abriu, nem sempre. E é importante aqui eu trazer uma diferença para vocês entre vontade de Deus e propósito de Deus. Porque quando nós falamos que Deus sempre vai cumprir os seus propósitos, ou sempre as coisas vão acontecer de acordo com o que Deus determina, nós precisamos entender que os propósitos de Deus não podem ser frustrados, eles vão acontecer. Mas a vontade de Deus pode sim ser frustrada. A vontade de Deus sim pode não ser feita por nós. Como assim, pastor? Eu acho que eu aprendi meio que errado, porque para mim a vontade de Deus sempre seria feita. Nem sempre. Por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Ali diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Eu digo a você,
A vontade de Deus é que você e eu sempre seja grato. Mas quem aqui nunca foi ingrato com Deus? Ingrato com alguém? Então, quando nós deixamos de dar graça, nós não deixamos de cumprir a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela pode ser descumprida. Mas tudo vai cumprir o seu propósito. Acontece, meus irmãos, que independentemente do propósito de Deus ser cumprido ou não, eu preciso pensar, será que eu estou caminhando dentro da vontade dele? Porque se eu não estiver caminhando dentro da vontade dele, os planos de Deus não serão frustrados. Mas eu vou sofrer. Eu vou me angustiar. Eu vou deixar de fazer aquilo que Deus requer de mim. Isso vai ser ruim para mim. Embora os propósitos dele não sejam frustrados. Então nós precisamos nos preocupar em fazer a vontade de Deus. E eu estou dizendo isso para vocês porque muitas vezes nós queremos que a nossa vontade seja a vontade de Deus. E quando as coisas vão dando errado para nós, a gente chora, a gente esperneia, a gente acha ruim. Ou então, nós olhamos alguns caminhos e sabemos que esse caminho é o caminho da vontade de Deus, mas quando nós olhamos para ele, nós vemos muitas tribulações, então nós queremos cortar caminho e ir por outro lugar, porque a gente não quer passar pelo sofrimento. E então, nós nos desviamos da vontade de Deus. Por exemplo, às vezes nós caímos em pecado. E para corrigir, nós precisamos confessar, abandonar, deixar. Mas só que fazer isso vai nos trazer algum sofrimento. E então a gente prefere não fazer. A gente prefere omitir, a gente prefere esconder, a gente prefere buscar a nossa própria consciência. Mas irmãos, preste atenção. Paulo não pensava assim. Paulo foi chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus aos gentios. E o Senhor já, lá no capítulo 9 de Atos, o Senhor Jesus já havia dito a Ananias, que olha, eu chamei Paulo para que ele saiba o quanto importa sofrer pelo meu nome. Desde o início do chamado de Paulo, Paulo sabia que ele ia sofrer por causa de Cristo Jesus. E a missão dele era pregar o evangelho aos gentios. Então Paulo sabia que, mesmo em meio ao sofrimento, ele precisava pregar o evangelho. Paulo sabia que, enquanto ele estaria pregando o evangelho, viria sofrimento. Então Paulo começou a fazer a vontade de Deus, que era o quê? Levar o evangelho de Cristo às pessoas, mesmo que ele viesse a sofrer por causa disso. E nesse exato momento aqui que Paulo está escrevendo essa carta, Paulo está preso na cidade de Roma. Paulo não estava livre, fazendo o que de repente talvez ele gostaria de fazer. Mas ele estava preso, mas ele sabia que mesmo estando preso, a vontade de Deus era que ele pregasse o evangelho. Então, se ele não podia falar às pessoas das cidades, às igrejas de Éfeso, a igreja de Colossos, a igreja de Tessalônica, então ele escrevia e enviava essas cartas para esses lugares. Talvez se Paulo não tivesse consciência da vontade de Deus para a vida dele, talvez ali naquele momento de prisão, ele pudesse falar, Senhor, acabou, não tem jeito mais de eu fazer nada. E ele começaria a chorar, começaria a reclamar, começaria a murmurar por estar preso ali. Mas não, Paulo sabia da vontade de Deus, sabia que não importava o que acontecesse com ele, o que importava é que ele pregasse o evangelho. E ele chegou a declarar isso em Atos capítulo 20, quando ele chama os presbíteros desta igreja, cidade de Éfeso. Ele estava numa cidade chamada Mileto, ele manda chamar os presbíteros da cidade de Éfeso, os presbíteros vão para a cidade de Mileto, e lá Paulo fala para eles, olha gente, eu estou passando para vocês o bastão, para vocês cuidarem da igreja, porque eu estou indo para Jerusalém, e eu não sei exatamente o que vai acontecer com a minha vida, mas eu sei que o que me espera é cadeia, prisão, é tribulação. E Paulo vai, porque ele sabia que esse era o caminho que ele tinha que trilhar.
Paulo sofreu apedrejamento, Paulo foi vítima de naufrágio, Paulo foi dado como morto, foi açoitado, foi preso, e ele nunca deixou de pregar o evangelho, porque ele sabia que esta era a vontade de Deus. Pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Você está falando do apóstolo. O apóstolo Paulo é outra coisa. Ele era homem, na verdade ainda é. Porque homem, né, é corpo e alma. Mesmo que a gente separe corpo da alma, o homem continua sendo homem. Só que agora separados. Mas quando nós ressuscitarmos, novamente seremos homens, corpo e alma novamente. Então Paulo ainda é homem. Ele era como nós, pecadores. Hoje não mais, porque está na glória. E nunca mais verá o pecado. Mas ele era homem como nós, pecador também. Então, nós, como ele, precisamos entender qual que é a vontade de Deus, para que a gente possa trilhar o caminho da vontade de Deus, sem sofrer angústia, tristeza, e sem desesperar da vida. Porque talvez você, não entendendo a vontade de Deus, talvez esteja lá no seu trabalho, chorando, reclamando, e não vendo que há a oportunidade de você glorificar a Deus lá. Talvez você não entenda o seu propósito de estar aqui na igreja, de Deus ter te chamado para cá. E você acaba vindo domingo após domingo, voltando para casa, e a semana continua sendo a mesma e você não descobre a vontade de Deus. E você vai vivendo. E isso te traz sofrimento. Meus irmãos, muitas pessoas têm vivido angústia na vida porque têm colocado a sua própria vontade acima de qualquer coisa. Ao invés de colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Pastor, eu queria tanto ser médico. Você já perguntou se essa é a vontade de Deus? Você já parou para pensar se essa é a vontade de Deus? Pastor, eu queria tanto me casar, né? Queria que eu encontrar um companheiro assim, assado. Você já pensou se essa é a vontade de Deus? Você já orou sobre isso? Quanto você tem buscado para ver o que é a vontade de Deus na sua vida? E então a gente quer trilhar um caminho. Às vezes as portas se abrem por aqui, eu já penso, é a vontade de Deus e vou por aqui. E eu vou descumprindo muitas coisas que é da vontade de Deus. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses, também, capítulo 4, versículo 3, fala que a vontade de Deus é a nossa santificação. A nossa santificação. Embora ali ele fale de um contexto de prostituição, esse texto também se aplica para qualquer tipo de contexto. Não somente para essa questão da área sexual, mas se aplica em todos os contextos da vida. Por exemplo, se você é comerciante e você quer tocar o seu negócio de maneira que não honre o Senhor, sendo desonesto com os outros, sendo injusto, você pode a vida inteira querer ser feliz, mas você sempre vai angustiar, porque você não está cumprindo a vontade de Deus, você está sendo desonesto. Se você é um funcionário público e não trabalha direito, não honra o seu patrão, que é o Estado, o Estado, deixa quieto. Você está deixando de buscar a santificação. Isso vai te trazer sofrimento. Deus nos ensina a orar sem cessar. Se você não tem uma vida de oração, se você não gasta tempo, não investe tempo, melhor dizendo, na presença do Senhor, o que vai acontecer? Você vai viver angustiado. Paulo vai orar aqui, mais na frente a gente vai ver, para que Deus enchesse a igreja de Éfeso do pleno conhecimento de Deus. Como é que eu vou ter um pleno conhecimento de Deus se eu não leio a Bíblia? Se você não lê a Bíblia, não tem esse hábito, se você não procura fazer isso, você pode ter certeza que você não está buscando a santificação.
Então, tudo que às vezes a gente faz na nossa vida, a gente faz buscando a nossa vontade, em primeiro lugar. Você pode até evitar certos tipos de sofrimento na vida, mas você sempre vai se sentir angustiado. Porque acima da nossa vontade deve estar a vontade de Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 11 e 12, Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele tanto sabia ser exaltado quanto ser humilhado. Ele já tinha experiência na fartura e na escassez. E no versículo 13, ele diz que ele conseguiu viver contente em toda qualquer situação, porque ele tudo podia em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece, e é Cristo Jesus. Se nós estivermos dentro da vontade de Deus, não importa se eu enfrente escassez, se eu seja humilhado, se eu enfrente a enfermidade, não vai importar nada, porque Cristo Jesus vai me fortalecer sempre dentro da vontade dele. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui também com vocês é essa afirmação que Paulo diz, quando ele endereça a sua carta aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. Às vezes a gente não para pensar. E passa desapercebido por algo maravilhoso que está contido aqui nessa expressão. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Falando-se de geografia, de um espaço geográfico, esses crentes estavam em Éfeso. Mas, falando espiritualmente, eles estavam em Cristo Jesus. Humanamente dizendo, eles estavam na terra em Éfeso. Mas, espiritualmente dizendo, eles estavam em Cristo Jesus. Por que isso é importante? Primeiro, porque estando em Éfeso, Paulo diz que eles eram santos. E aqui vai uma outra diferenciação que nós precisamos entender muito bem. Santo não são as pessoas que morrem. Eu sei que há um contexto, né, uma cultura católica romana de santificar algumas pessoas. Né? Então, por isso nós chamamos São Paulo, São Pedro, São João, porque eles viveram tão graciosamente que foram declarados santos pela igreja. Mas uma outra coisa que nós precisamos aprender, não é a igreja que faz santo. Quem faz santo é o próprio Deus. Paulo se dirige a pessoas vivas, que estavam vivas na cidade de Éfeso, dizendo aos santos que vivem aqui. Se Paulo estivesse escrevendo para a igreja presbiteriana Vera Cruz, ele estaria dizendo aos santos que vivem aqui em Goiânia, que fazem parte da igreja presbiteriana Vera Cruz, ele estaria dirigindo a vocês. Vocês são santos. Nós somos santos. E é preciso entender o que significa isso, santo. Santo significa nada menos do que separado. Isso é o que significa santo. Então, o dia que Deus foi lá, tocou no seu coração e te chamou, Ele te separou para que você fosse diferente. Para que você fosse dele. É isso que significa santo. Alguém separado para Deus. E quando eu entendo que eu fui separado para Ele, para viver para Ele, eu vou buscar sempre essa vida santificada. Ou seja, quanto mais eu entendo que eu fui separado, mais eu vou querer viver especialmente, separadamente para Ele. E eu vou fazer isso onde? No mundo. E aqui é interessante nós entendermos o que era a cidade de Éfeso, quando ele diz, aos santos que vivem em Éfeso. Meus irmãos, a cidade de Éfeso era uma cidade promíscua. Na cidade de Éfeso, ainda há as ruínas de uma deusa chamada Diana. As ruínas desse templo, dessa deusa, já foi uma das 7 maravilhas do mundo.
considerado uma das 7 maravilhas do mundo, tão grandioso que é. A história registra que havia ali naquele lugar mais de 1000 prostitutas cultuais, que desciam para a cidade e enveredavam os homens para que fossem lá ter relacionamento sexual em forma de culto a essa deusa Diana, a Diana dos Efésios. Era uma cidade difícil de se viver, de ser cristão. Quando Paulo vai pregar nessa cidade, ele enfrenta dificuldades. Por exemplo, Demétrio, capítulo 19 de Atos, registra esse tal Demétrio, que era ali um ourives, que fazia nichos para essa deusa. E quando Paulo começou a pregar o evangelho, o comércio desse tal Demétrio começou a diminuir, porque as pessoas estavam se convertendo, e então foi feito um alvoroço ali contra Paulo e contra os cristãos. Era uma cidade difícil de ser crente. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Meus irmãos, existem muitos deuses nas nossas vidas. Existem muitas coisas que nos enveredam nesse mundo, assim como na cidade de Éfeso. Mas nós podemos sobreviver a tudo isso e ser santos, separados de todas essas coisas e vencermos tudo isso. O dinheiro nos atrai demais. O lazer, o entretenimento, o sossego da nossa casa, às vezes fala tão alto que dá preguiça de vir para a igreja. Ouvir do Senhor. O trabalho, às vezes, tem sido Deus na nossa vida, porque a gente quer tanto trabalhar, que a gente não tem tempo de ler a Bíblia, de orar. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que nós estamos aqui nesse mundo como santos, separados dessas coisas. O trabalho é bênção de Deus, mas eu tenho que tomar cuidado para não fazer dele um Deus na minha vida, e aquilo que seria bênção começa a ser maldição. Deus nos dá a oportunidade de ter um entretenimento, de ter certo tipo de lazer, mas eu tenho que tomar cuidado para eu não amar tanto isso, que acaba substituindo o lugar de Deus. Eu digo para vocês, adolescentes, por exemplo, quanto tempo vocês gastam com entretenimento no telefone? Quanto de tempo vocês usam o telefone para ouvir a Bíblia, para ler a Bíblia? Quanto de músicas vocês ouvem? Quantas dessas são músicas de adoração a Deus? O quanto que você estuda na escola? Pastor, porque lá eu sou obrigado. Tudo bem. Mas será que se forçar você um pouquinho, você vai se esforçar também para ler a Bíblia? Jovens, adultos, nós vivemos em um mundo promíscuo, cheio de coisas que nos atraem e que nos impede de chegar até Deus e que atrapalha a nossa santificação. Mas é possível ser santos, mesmo numa cidade como Éfeso. Agora, como isso é possível? Paulo vai dizer, fiéis em Cristo Jesus. Se nós formos fiéis em Cristo Jesus. Meus irmãos, se nós ouvirmos Cristo Jesus, atendermos a sua voz, os seus preceitos, com certeza nós vamos vencer os deuses desse mundo. Mas para isso, nós precisamos ser fiéis nele. Nós precisamos estar nele o tempo todo. Nós precisamos ir dormir falando com Jesus, ouvindo Jesus. Nós precisamos acordar pensando nele. Nós precisamos ir por trabalho pensando em fazer tudo para ele. Nós precisamos nos relacionar na nossa casa buscando a glória dele. Quando nós vivermos em função dele, você vai ver que nada nesse mundo vai te atrair tanto quanto o Deus que nós servimos. O problema é que muitas vezes, ou na maioria delas, se não sempre, nós vivemos para o mundo e não para Cristo Jesus.
As nossas prioridades não têm sido as coisas de Deus, de Cristo Jesus, mas têm sido as coisas do mundo. Nós damos prioridade ao trabalho, damos prioridade à nossa casa, damos prioridade à educação, seja nossa ou dos nossos filhos, damos prioridade ao lazer e não damos prioridades a Jesus. E por isso nós que deveríamos viver uma vida separada, acabamos nos envolvendo com os deuses deste mundo. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, que vivia dentro da vontade de Deus, conseguiu viver uma vida separada para a glória dele, vivendo dentro da vontade dele, mesmo em meio a um mundo perverso e cheio de idolatria, porque ele aprendeu a viver dentro da vontade de Deus e ser fiel àquilo que Deus havia determinado para ele. E por fim, ele faz uma saudação a esses crentes de Éfeso, dizendo: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Amados, a graça é a razão da nossa salvação e a paz é o resultado dela. A graça é a razão da nossa salvação e a paz é o resultado dela. Você e eu somos salvos pela graça de Deus. Nós precisamos entender isso. Se nós estamos aqui, não é porque Deus viu em nós algo bom, porque Deus se agradou de nós. Não há nada em você que chame a atenção de Deus, não há nada em mim. Nunca houve. Se nós estamos aqui, é porque Ele, pela sua benevolência, independentemente de nós, Ele nos chamou. Na própria carta aqui de Paulo aos Efésios, por exemplo, no capítulo 2 de Efésios, versículo 8 e versículo 9, ele nos diz isso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Se você tem fé em Cristo Jesus, entenda que isso é pela graça de Deus. Você não tem mérito nenhum nisso. Eu não tenho mérito nenhum nisso. Então, quando Paulo fala que graça a vós outros, nós temos que entender que é exatamente essa graça especial, porque ele está falando para os crentes. Ele não está falando da graça de Deus para todos, que é o sol nascer, que é um dia após o outro, que é a chuva que cai na terra. Não é essa graça que nasce para todo mundo, que está aí no mundo para todos. Não, é essa graça especial, que faz você ser santo, que faz você ser separado. E se ela é a razão da nossa salvação, nós precisamos entender que hoje, sendo santos, separados, fiéis em Cristo Jesus, nós podemos usufruir de uma paz que é resultado dessa salvação. Pastor, onde nós podemos ver isso? Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Está aí. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se Ele nos salvou, nos declarou justos, nós temos paz com Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender muito bem isso daqui. Porque às vezes a gente tem aquela ideia assim, não, tá beleza, as coisas estão acontecendo, eu estou em paz com Deus, estou em paz com tudo. Na verdade, tem muita gente que está em paz com Deus. O problema é que Deus não está em paz com ele. Tem muita gente que vive, não, Deus está no lugar dele, estou aqui, está de boa. Ele lá, eu aqui. Ele não sabe o que espera. E nós precisamos ter noção do que é não ter paz com Deus, para a gente entender que a paz que nós podemos ter com Ele é a melhor coisa desse mundo.
Porque não ter paz com Deus, ou Deus não ter paz conosco, a dor e o sofrimento que isso causa é maior do que qualquer enfermidade, do que qualquer angústia por não ter a nossa vontade feita. Uma coisa que nós precisamos aprender é a ter a exata noção do que é o inferno. Sabe para quê? Não para ter um medo, não para a gente ser salvo por medo de ir para lá, não. Mas é para a gente ter gratidão do que Deus nos salvou. Para a gente ter noção do que nós merecíamos. E por causa disso ser grato a Ele, porque nós não vamos para lá. Meus irmãos, para vocês terem noção do que será o último dia, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 16, quando fala do último dia do Senhor, lá diz o seguinte, a partir do versículo 15, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? No último dia, aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo Jesus, eles se esconderão nos montes e clamarão para os montes cair sobre eles, para eles serem soterrados por esses montes, para que eles possam fugir da ira de Deus. Porque a ira de Deus é terrível. Não há quem possa suportar. Os últimos dias, os dias de tribulação que virá sobre a terra, serão dias terríveis. E o último dia, o dia que Cristo Jesus voltar, vai ser o pior dia para todos aqueles que não experimentam a paz de Deus na vida deles. E eles experimentarão esse dia por toda a eternidade. Então preste atenção, nós precisamos ter noção disso. Para que você entenda que você, hoje, que entregou a sua vida a Cristo Jesus, você tem paz com Deus. Deus não está mais irado com você. E é importante você entender isso. Porque muitas vezes você não tem experimentado essa paz que vem de Deus. Porque você não tem tido noção do que Deus fez por você. Ele te livrou desta ira dele. Para isso, Cristo Jesus teve que carregar essa ira na cruz. A paz de Cristo vem para nós e faz novamente a nossa reconciliação com Deus de tal forma que Ele não se ira mais conosco. Quando Deus te corrigir, entenda, Ele não está irado com você. Quando Deus permitir que você passe por tribulação difícil, Ele não está irado mais com você. A ira de Deus pairou sobre Cristo Jesus na cruz. Você está livre dela. Você tem paz com Ele. Por isso, nós podemos usufruir dessa paz e devemos usufruir dessa paz. Em meio a tanto sofrimento nesse mundo, se nós focarmos nisso, nós veremos que esse relacionamento com Deus, essa paz com Deus, como Paulo nos ensina em Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, essa paz de Deus excede todo o entendimento. Ela nos guarda em Cristo Jesus, em toda e qualquer situação. A gente pode passar por qualquer tribulação que ainda assim nós vamos experimentar uma paz que é inexplicável pela mente humana. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, você tem experimentado essa paz? Ou as coisas deste mundo têm tirado a sua paz? Preste atenção. Essa paz nós recebemos de Deus. Ela é resultado da nossa salvação,
que é pela graça. E Ele nos chamou para experimentarmos essa paz dentro da vontade dEle. Paulo aprendeu isso. E Paulo escreve aos Efésios desejando isso para eles. Graça e paz a vós outros. Mas para que a gente experimente isso, na sua maneira plena, nós precisamos aprender a viver dentro da vontade de Deus. E para isso, nós precisamos buscar a vontade dEle aqui, na Escritura. E colocar aquilo que nós aprendemos aqui acima de toda a nossa vontade. Portanto, submeta os seus desejos ao crivo das Escrituras. Leia a Bíblia. Procure entender qual a vontade dEle. Porque com certeza você experimentará essa paz de Deus que excede todo o entendimento. Amém. Vamos colocar de pé. E receber a bênção do nosso Deus. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor imensamente. Queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de ser teu povo, de ter sido separado, ó Deus, para viver para ti e de podermos experimentar essa graça e essa paz que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado a Deus porque isso nos faz vivermos aqui no mundo, nos torna capaz de vivermos aqui de maneira separada, de maneira santa, sendo fiéis a Cristo Jesus em todo o tempo. Nos ajude, ó Deus, para que nós possamos, durante todo o nosso viver aqui na terra, buscarmos essa vida separada para o Senhor. E experimentando essa paz que vem do Senhor, que é dada, Deus, a nós, por meio de Cristo Jesus, para que a gente possa experimentar sempre as bênçãos do Senhor. Seja onde for, em qualquer circunstância, aconteça o que acontecer, que a gente possa estar sempre na paz de Cristo Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus o Pai e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Queremos agradecer especialmente a presença dos visitantes. Dê aí um abraço no seu irmão. Deseja a ele uma boa semana. Que Deus abençoe a todos. Você que nos visita, que sejam bem-vindos, que possa voltar mais vezes. E não vá embora, nós temos um cafezinho aqui. Não deixe de conversar, de bater um papo. Vamos todos aqui tomar um cafezinho.